A desaparição de Clara Vasquez. Clara Vasquez não era uma pessoa que se destacasse na multidão. Era uma jovem comum, moradora de uma cidade tranquila, onde as maiores notícias eram sobre a mudança de estação ou algum gato perdido. Mas o que aconteceu com ela, naquela noite chuvosa de quinta-feira, deixou a cidade inteira em um estado de pânico. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu realmente. Sua história começou como um simples sumiço, mas acabou se transformando em um mistério que assombra todos que souberam de seu nome. Era um final de tarde, o céu coberto por nuvens escuras, quando Clara, como sempre, saiu de casa para o trabalho. Ela era assistente em um pequeno escritório de contabilidade, algo bem rotineiro. Ninguém na cidade pensaria duas vezes sobre sua vida, mas o que ninguém sabia era que Clara carregava um segredo, algo que a tornava diferente. Talvez fosse sua obsessão por explorar o desconhecido ou sua constante curiosidade por coisas que outros evitavam. Sempre foi assim, desde pequena. Naquela noite, ela pegou o ônibus de sempre. Como sempre, não havia ninguém além dela e do motorista, um homem que sempre parecia um pouco distraído. O céu estava fechado e a chuva fina caía, batendo contra as janelas do ônibus como se quisesse avisar algo. Clara olhou pela janela, perdida em pensamentos. A cidade parecia mais vazia do que nunca, e algo no ar não estava certo. Foi quando ela percebeu algo estranho. Uma figura estava parada na esquina da rua, em uma área pouco iluminada, observando o ônibus. Clara tentou ignorar, mas uma sensação estranha a envolveu. Algo naquele homem não parecia real, como se ele estivesse fora de lugar, fora do tempo. O ônibus fez uma curva e seguiu em frente. Clara, como qualquer pessoa normal faria, deu de ombros e seguiu seu caminho. Mas ela não sabia que aquele seria o último olhar que lançaria sobre a cidade e o mundo que conhecia. Na manhã seguinte, ninguém viu Clara. Sua mãe, uma mulher idosa e doce, ficou preocupada quando não a encontrou em casa. Pensou que ela tivesse se atrasado para o trabalho, como já acontecera algumas vezes. Porém, quando o horário avançou e Clara não respondeu às mensagens, o desespero começou a crescer. No trabalho, o que era para ser um dia comum se transformou em uma busca frenética. O telefone de Clara não atendia e seus colegas de trabalho começaram a se preocupar. Onde estava ela? Seus pais fizeram um boletim de ocorrência e, em poucas horas, a cidade inteira estava envolvida na busca. Mas não havia sinal de Clara. Nenhuma câmera de segurança registrou seu trajeto para o trabalho, como se tivesse simplesmente desaparecido no ar. O ônibus, o trajeto, as ruas, nada fazia sentido. Não havia sinal de luta, de roubo, nada que pudesse explicar o que acontecera. Era como se ela tivesse desaparecido de uma forma que desafiava a lógica. Os dias passaram e a polícia foi incapaz de encontrar qualquer pista. Mas havia algo mais. Algo que ninguém queria admitir, que começou a se espalhar pelas bocas das pessoas. Uma sensação de que o desaparecimento de Clara não era apenas um caso de pessoa desaparecida, mas algo mais sinistro, algo que havia sido planejado. Uma semana depois do desaparecimento de Clara, uma carta misteriosa chegou à casa de sua mãe. Não havia remetente. Era uma carta simples, sem grandes enfeites, mas o conteúdo foi suficiente para gelar o sangue de qualquer um. A carta dizia: Clara está bem, mas ela não está mais entre os vivos, nem entre os mortos. Ela foi escolhida, e agora você será a próxima. O conteúdo era vago, mas a sensação de que aquilo não era um simples trote ou ameaça começou a se espalhar como fogo. A mãe de Clara, já devastada pela perda, entrou em desespero. O que queriam dizer com escolhida? E quem estava por trás disso? Naquela noite, a mãe de Clara tentou dormir, mas algo a acordou. Um som vindo da janela. O som de algo batendo suavemente, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Ela se levantou e, com o coração acelerado, caminhou até a janela. Não havia ninguém, mas o som continuava. Ela olhou para o céu escuro e viu algo refletido na vidraça. Um rosto, mas não era um rosto normal. Era como uma máscara, deformada, sem vida. Ela piscou e o rosto desapareceu. Um calafrio percorreu sua espinha. Passaram-se mais semanas e o caso foi tomando proporções assustadoras.
A cidade começou a mudar. As pessoas, antes tão próximas e acolhedoras, começaram a se afastar, como se houvesse algo infectando o ar. Rumores começaram a surgir. Clara não havia desaparecido. Ela havia sido levada, como se fosse escolhida por alguma força maligna. E a carta falava sobre isso. Aqueles que desapareciam dessa maneira nunca mais voltavam. Mas o que ninguém sabia era que Clara, ou o que restava dela, estava de volta. Foi em uma noite de tempestade, como a que havia antecedido seu desaparecimento, que ela apareceu novamente. Não como uma pessoa, mas como uma presença, uma sombra. Sua mãe estava sozinha em casa quando ouviu passos no corredor. A porta do quarto de Clara estava aberta e a luz se acendeu sozinha. O som dos passos ecoava pela casa. Ela entrou no quarto, o coração disparado. No centro do quarto estava Clara, mas ela não estava como antes. Sua pele estava pálida, como se tivesse sido drenada de toda a vida. Seus olhos estavam vazios, sem brilho. Ela olhou para a mãe e a boca se moveu, mas as palavras que saíram de sua boca eram incompreensíveis, como se estivesse falando em uma língua que não existia. Você vai ser escolhida também, murmurou Clara com uma voz rouca, não humana. A mãe gritou, mas quando olhou novamente, Clara desapareceu. Não havia mais vestígios dela. A casa parecia ainda mais vazia do que antes, como se tudo o que fosse real estivesse começando a desaparecer. Após o incidente com sua mãe, Clara nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela foi absorvida por algo além da morte. Outros acreditam que ela é agora uma espécie de espectro, vagando entre os mundos, esperando por sua próxima vítima. Aqueles que estavam por perto, como os amigos de infância, começaram a sofrer pesadelos recorrentes. Eles viam Clara em suas casas, em seus espelhos, nos reflexos da água, mas ninguém sabia ao certo o que ela queria. E até hoje, a cidade vive em uma tensão constante. Quem será o próximo a desaparecer? Quem será o próximo a ser escolhido? O que quer que tenha acontecido com Clara Vasquez, ainda está lá fora. O que quer que tenha se apoderado dela, está esperando. E o pavor, aquele mesmo pavor que assolou os olhos de sua mãe, agora percorre as ruas da cidade, espalhando o terror, em busca do próximo que ousar procurar respostas. E, se você estiver escutando esta história agora, tenha cuidado, porque a pergunta que fica no ar é: você também será escolhido? Antes de terminar, uma última coisa. Se você achou que essa história foi aterrorizante, prepare-se, porque há muito mais vindo por aí. Mas se você ainda não está inscrito no canal Relatos do Desconhecido, talvez esteja perdendo mais do que imagina. A cada história, a cada relato, você estará mais perto de entender os mistérios que nos cercam, as forças que nos observam e os enigmas que desafiam nossa compreensão. Não deixe para depois. Inscreva-se agora, ative as notificações e nunca perca uma nova história de terror que vamos trazer para você. Se você tem medo do desconhecido, então já é hora de fazer parte desta comunidade que vive e respira o terror. Nos ajude a crescer, compartilhe este canal com seus amigos e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo por aqui. Afinal, quando as luzes se apagam e a escuridão toma conta, só a comunidade de quem é verdadeiramente corajoso permanece. E você? Está pronto para o próximo relato? Nos vemos no próximo mistério, se você tiver coragem.